Vamos agora ao resumo da nossa aula terceiro dia. Hoje nós continuamos estudando as testemunhas de Jeová. Essa seita, vimos um breve histórico, Joseph Franklin Rutherford, depois vimos Nathan Knorr, vimos que todas essas testemunhas são escravas desse sistema, vimos a expansão da seita, podemos verificar e estudar a doutrina da Trindade, que eles não acreditam, explicamos a doutrina da Trindade nas Escrituras, lemos os textos, Gênesis 1, 26, Isaías 6, 8, Mateus 3, 16 e 17, e vimos que a Bíblia fala da Trindade, mesmo que a palavra não exista, nem Trindade, nem Triunidade nas Sagradas Escrituras, mas a palavra de Deus tem esse conceito que foi revelado pelo Tertuliano. Vimos que as coisas que a Bíblia aplica, as palavras, os atributos que aplica ao Pai, aplica-se ao Filho, aplica-se ao Espírito Santo. Falamos sobre a rejeição da divindade de Cristo pelas testemunhas de Jeová, mas provamos com os textos bíblicos que ele é Deus, que ele é todo-poderoso, que ele não foi criado, ele é o autor da criação. Vimos que muitas afirmações do Antigo Testamento são cumpridas e interpretadas no Novo, referindo-se completamente a Jesus Cristo. Vimos o texto de João, capítulo 1, versículo 1, explicamos que ali há uma incoerência para eles. No grego não existe o artigo indefinido, mas eles colocam lá um Deus. Eles colocam no versículo 1, mas nos versículos 6 e 12 eles não colocam Deus, colocam apenas Deus. Veja que isso foge da dinâmica, foge do princípio de tradução. Então, mostramos que eles estão ensinando o povo errado. Vimos o texto de João 8:58, que Jesus diz, eu sou. Eles colocam na tradução deles, tradução do Novo Mundo das Escrituras, colocam eu tenho sido, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia utiliza essa expressão, essa frase, ego em mim. Ego significa eu, e em mim é o tempo presente do indicativo do verbo ser. Então, eu sou, que se refere a Deus, que Deus utilizou lá em Deuteronômio, em Êxodo 3:14. Vimos o texto de Colossenses 1, 15, 16, 17 e 18. Estudamos esse texto e o explicamos, falamos sobre a salvação das testemunhas de Jeová, vimos outros textos e refutamos a alma do homem, os eventos escatológicos, o inferno, a igreja, e utilizamos os versículos bíblicos que estão em nossa apostila para provar que eles estão errados, e a Bíblia, ela mostra a verdade que Deus quer para nossas vidas. Também estudamos um pouco do catolicismo romano. Vimos que é uma seita, não é uma igreja que se degenerou. É uma seita porque tem as características de seita. Vimos um resumo histórico do catolicismo, o começo da degeneração, vimos as causas da decadência, as raízes do papado e da mariolatria, vimos o cisma entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, vimos aí, através dos séculos, a entrada das heresias, como a Igreja foi se paganizando, e os anos de cada um. Vimos que eles interpretam que Pedro é o fundamento da igreja, mas explicamos claramente que Mateus 16, 16 a 19, não é Pedro a pedra da igreja. Pedro é a pedrinha, quem é a pedra da igreja é Jesus Cristo. Pedro nunca assumiu essa posição, e vimos com outros textos, como Daniel 2:34, Efésios 2:20, 1 Pedro 2:4, Atos 4:11, que Jesus é que é a pedra angular, é a pedra
que sustenta a igreja. Todos os crentes são pedras, Petras, porque lá em Mateus 16, nós temos aí Petros, que é o substantivo Pedro, nome próprio, significa uma pedra pequena, removível, movível. E Petra, quando se refere a Jesus, é uma pedra grande, forte, que não se pode mover e que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus continue a nos ajudar e possamos seguir, sabendo que estudando as seitas, nós estamos nos aprofundando na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.